Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para nesta primeira parte nos mantermos na questão da invasão da Ucrânia e para perguntar, Sr. Embaixador, como é que viu os últimos acontecimentos durante esta semana, onde aparentemente há a capacidade de haver retirada de civis, já havia na semana passada, mas desta vez também de militares feridos de Mariupol. Como é que tem seguido os acontecimentos desta semana? Bom, esta semana confirmou, e depois de termos o efeito do discurso de Putin no 9 de maio, e os efeitos todos que isso teve nas leituras diversas que foram feitas pelo mundo, teve como elemento central, em primeiro lugar, a clara capacidade ucraniana no terreno, o que também muito se deve, ao que parece, àquilo que é o fluxo contínuo de apoio em material militar. E, portanto, há um recrudescer e um aumento da autoconfiança por parte dos ucranianos, que já eram uma surpresa ao longo destas últimas semanas, mas que cada vez mais provam a sua resiliência e a sua capacidade de combate. Isso, aparentemente, nós não sabemos qual era, digamos, a ordem de guerra russa, mas a sensação que há é que os russos estão, digamos, entrincheirados naquela zona do leste, no fundo, criando uma zona apenas um pouco mais alargada do que aquilo que era já o setor onde estavam os separatistas de Donetsk e Lugansk, mas agora também prolongando-se pelo sul e tentando avançar pelo sul. Esse avanço pelo sul aparentemente não foi muito longe, ou não tem passado da chamada zona de Kersten, que é uma, uma suposta nova república que a Rússia, ao que parece, estaria disponível para criar através de mais um referendo de autonomização. Eu acho espantoso como é que se fazem referendos, com que caderno eleitoral é que se fazem referendos nestas circunstâncias. Além de que, devo confessar, andando nisto de relações internacionais há muito tempo, nunca tinha ouvido falar de um qualquer movimento de libertação de Kherson, e conhecia bem o território da Ucrânia, mas enfim, estamos sempre a aprender. E portanto, o que acontece é que os russos estão a tentar encontrar claramente pretextos para solidificar a sua ação, em zonas, que vale a pena dizê-lo, são zonas de influência russa, quer de russos mesmo com nacionalidade russa, quer de influência russófona, que é aquela faixa do sul da Ucrânia e depois toda a zona do Donbass. Veremos o que é que os russos conseguem fazer por aí. Um ponto importante esta semana foi a questão da saída dos militares de Mariupol, em particular da Azovstal, a estrutura metalomecânica imensa que existe em Mariupol. Estavam lá civis, estavam lá militares, estavam lá paramilitares, estavam lá polícias até de trânsito, digamos, da zona de Mariupol. Foi possível tirar primeiro as mulheres e as crianças, depois mais homens civis. Os russos que têm o controle da zona, vale a pena dizê-lo, independentemente de haver declarações ucranianas sobre aquela operação. Quem a está a fazer é os russos, numa ligação que eu agora, nesta última fase, não percebi se tem um envolvimento tão grande como tinha tido no passado, das Nações Unidas e da Cruz Vermelha Internacional. Exato. Em princípio não, porque eles estão a ser levados para a Rússia, não é? Certo, mas de todo modo, independentemente de terem a colaboração na negociação para a operação, não significava que depois não pudessem ser levados para zonas de controle russo. Muito bem. Muitos do passado também já foram. Até porque há aqui uma questão de natureza técnica, sob o ponto de vista de guerra, de condução de guerra. É que as pessoas que ali estão, os feridos irão para hospitais, mas os que não estão feridos, e são aparentemente bastante menos em termos de números do que aquilo que se falava-se em militares são 200 e tal, aparentemente, esses que estão feridos vão ser presos, porque Claro. passam a ser prisioneiros de guerra russos num tempo de guerra, e depois serão eventualmente trocados naquelas trocas que se fazem, e já houve no passado, nos últimos meses, nestes últimos 2 meses, já houve trocas de prisioneiros entre os russos e os ucranianos. E, portanto, estamos aqui neste impasse, mas de qualquer maneira acabou, digamos, esta chaga, sob o ponto de vista até mediático, que era a questão da Azovstal. E aí vale a pena fazer um reconhecimento a António Guterres. E vou explicar porquê,
não apenas na saída dos civis e na montagem da operação, mas porque ao ter convocado a atenção internacional para Azovstal, provavelmente salvou a vida aos militares, em particular do batalhão Azov, que ali estavam, que muito provavelmente, numa operação de natureza militar, sem vistas de ninguém, seriam liquidados. Claro. E era, aliás, ao que parecia, era esse o seu problema. Isto é, o seu problema, e compreende-se, ao dizerem nós não nos rendemos, porque ao rendermos somos liquidados. Ora bem, quando isto tem uma visibilidade internacional maior, e estão as câmaras a apontar, provavelmente os russos não têm a coragem que teriam se tivessem que fazer a operação de per si. Claro, Portanto, esta é a situação. Dito isto, esta situação na Ucrânia está, a meu ver, empatada. É muito claro que os ucranianos já não querem negociação, porque pressentem que estão a ser reforçados e que, portanto, querem ganhar tempo para isso. Da parte da Rússia, chegam sinais agora ao contrário, que é a Rússia a dizer os ucranianos não querem a negociação. Ora bem, isto levanta-nos um problema. Eu sei que isto não é provavelmente a coisa politicamente mais correta para dizer nesta altura, mas eu digo. Esta guerra é uma guerra que tem, além da Ucrânia, já o envolvimento dos países NATO, o envolvimento da Comissão Europeia, que paga armamento para a Ucrânia. Portanto, é uma guerra que, não estando nós no papel de beligerantes, estamos envolvidos nesta guerra. Claro. Além disso, e todos nós estamos de acordo, esta guerra tem limites que a certa altura podem ser ultrapassados, uma espécie de linhas vermelhas, e a possibilidade de haver, por exemplo, a utilização de armas nucleares táticas já foi ponderada, e isso pode ter efeitos, nomeadamente, para os países NATO que são vizinhos da Ucrânia. Esta é a razão pela qual eu vou dizer uma coisa que, volto a dizer, não é politicamente correta, mas que é o seguinte: a negociação entre a Rússia e o seu adversário não pode ser feita, a meu ver, neste momento, apenas e exclusivamente através da diplomacia da Ucrânia. Isto é, nós estamos envolvidos nesta guerra, nós temos que ter uma conversa, uma negociação, e conversa-se com o inimigo, naturalmente, para acabar uma guerra. Uma negociação que vá para além da Ucrânia. Isto não significa que tudo aquilo que são os princípios essenciais da Ucrânia em relação à sua soberania não devam estar nessa negociação e não devem ser levados por... Agora, a Ucrânia, a Rússia tem que falar com os Estados Unidos. A Rússia tem que falar com os países ocidentais. E quando eu digo Estados Unidos pela simples razão de que a Rússia, como nós aqui já avaliamos no passado, não leva muito a sério a União Europeia e nem quer conversas com a NATO, porque acha que a NATO é um heterónimo dos Estados Unidos. E, portanto, isto não há solução de natureza global sem ter uma conversa com a Rússia. E essa conversa com a Rússia, a Ucrânia estará lá, naturalmente, mas estar dependente, uma guerra em que estamos todos envolvidos, com impactos em matéria de refugiados, em matéria de financiamento, em matéria de riscos, sem que estes países estejam envolvidos nessa negociação e ficarmos à espera daquilo que o ministro Kuleba consegue reunir ou não com o ministro Lavrov, nós não podemos estar neste quadro. Se não estivéssemos envolvidos na guerra, se fosse a Ucrânia só a disputar isto, é uma coisa. Agora, os riscos são maiores, os riscos e os custos são maiores, e nós temos obrigação de ter um papel nesta negociação, e é urgente que esta discussão se faça. Não sou só eu a dizê-lo, há várias pessoas que o dizem, e na imprensa internacional, o próprio Draghi o disse, o próprio Macron o disse, Draghi deixou mais implícito, mas é preciso, de uma vez por todas, falar com Moscovo e tentar pôr um termo a esta guerra de uma forma que, de certa maneira, se equipare em termos dos riscos que estão em cima da mesa. Era só isto que eu gostava de dizer. Claro, mas isso talvez envolva a ascensão de um degrau, no sentido em que, se o Ocidente e os países natos disserem calma, porque nós também temos que participar nas negociações, torna-se implícito que esses mesmos países também consideram que, afinal de contas, já estão envolvidos na guerra e, portanto, essa linha vermelha já foi ultrapassada. Mas eles estão envolvidos na guerra, quer dizer, no momento em que todo o financiamento da guerra é feito pelo mundo ocidental, no momento em que recebemos 5 milhões de refugiados ucranianos, no momento em que há riscos sobre as fronteiras NATO imediatamente ali ao lado, no momento em que há a possibilidade de utilização de armamento nuclear, como já foi feito, é evidente que a guerra passou as fronteiras da Ucrânia, já. Nós não somos beligerantes diretos. E, portanto,
Por isso mesmo, esta conversa tem que ser feita como se fizeram as conversas do desarmamento no passado, como se fazem normalmente as conversas entre potências. E por isso mesmo, nós não estamos aqui a pedir em nome de Portugal um lugar à mesa, mas se os países ocidentais estão organizados em matéria de sanções, repare bem, eu não tinha falado das sanções, as sanções têm um efeito muito grande sobre a questão energética, sobre a questão das exportações, sobre um conjunto de equilíbrios que foram rompidos, e mais do que isso, os efeitos disto da inflação, nos preços nos supermercados, nas dificuldades do cotidiano, que já se começam a sentir em vários países. Nós estamos envolvidos nesta guerra muito. E por isso mesmo, como eu pergunto, é lógico que nós estejamos à espera de que se faça digamos, na ponderação em termos de renegociação ou não, que essa ponderação se faça exclusivamente em Kiev. Eu percebo que os ucranianos é que estão a pagar a grande fatura, estão a ter mortos, estão a ter a destruição do seu país. Mas nós não podemos passar para os ucranianos e para a diplomacia ucraniana toda a responsabilidade sobre se fala ou não de paz e guerra, que é uma paz e guerra na natureza global. Nós passamos os dias a pensar que pode haver guerra nuclear. Esta questão é muito mais importante, eu peço desculpa dizer isto com esta frieza, é muito mais importante do que a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia poderá ser uma gota d'água se tivermos uma guerra nuclear. Por isso mesmo, porque esta possibilidade existiu e não existia há 2 ou 3 meses, é preciso encararmos esta possibilidade de forma aberta e negociada. Uma questão para uma resposta muito rápida, Sr. Embaixador. Quem é que vai ter que dar o primeiro passo? Será a administração Biden a convidar a administração do Kremlin para negociações, ou melhor é passar-se tudo longe do olhar do público? Eu acho que, enfim, mas isto é se calhar um defeito diplomático. Eu acho que longe do olhar do público é uma das negociações que se fazem melhor. Claro. A transparência funciona ao contrário da eficácia na maioria dos casos. Mas isto teria que ser naturalmente uma coisa ponderada entre a União Europeia, mas titulada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o único interlocutor que a Rússia considera. Reconhece. Na realidade, são o único poder verdadeiramente importante nesta matéria. Foram os Estados Unidos, muito provavelmente, que estão a financiar, a municiar até a intelligence ucraniana. Os grandes êxitos de inteligência feitos pelos militares ucranianos aparentemente são com a inteligência americana. Os Estados Unidos são muito envolvidos e este debate nos Estados Unidos, aliás, está aceso, isto é, sobre se os Estados Unidos deviam ir tão longe ou não neste seu envolvimento, porque a Rússia já o disse através de Lavrov, a Rússia já considera que esta guerra já passou as fronteiras da Ucrânia. E, portanto, se o considera, significa que também aquilo que é fora das fronteiras da Ucrânia também já pode ser considerado numa situação de alvo por parte da Rússia mais cedo ou mais tarde. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com novos temas. Até lá.